Tá bom. É, falar sobre a dualidade significa instruir as pessoas sobre o significado do crio, a criação das coisas na matéria. Mas numa perspectiva de unidade, além deste delta, tempo, espaço, matéria, seremos oni com o todo, com o Pai. Portanto, a não dualidade seria o nosso destino espiritual na imatéria? Essa é a primeira pergunta. E depois eu tenho como se fosse uma espécie de interpolação aqui, né? Porque eu colocaria assim, ó, nesse sentido é importante falar sobre a Irad, que a gente fala aqui na filosofia, né? Pois ela é o sentido dessa vivência da não dualidade dentro do mundo dual. Sim. O que acontece? Essencialmente, eu disse isso até na Biblical Codex, na Universidade X, essencialmente, uma linguagem simples. Deus é supra-dual. E no neologismo X, Deus é a-dual. Ele não é dual. Ele é a... Por favor, jovens. A-dual. Mas ele não pode ser todo-poderoso sem dualidade. Se ele contrai e fica nele mesmo, comprime, que é o que é errado, unificação, coexistência de todas as suas emanações, de tudo que ele é e cria, ele não está concedendo liberdade e nem expansão. Não há evolução nele. Para que ele evolua e dê liberdade a outros seres viventes, expansão do seu reino, do seu poder, e para que assim ele possa ser todo-poderoso, porque se ele só comprimir, ele não é todo-poderoso. O Deus só é todo-poderoso, e isso é fácil entender até entre nós, um rei só teria poder se ele tiver, quanto mais inimigos um rei tem, mais glorioso ele é. Então, quando Deus se expande, ele é dual. Tá? Ele deixa da supradualidade, ele inferioriza, ele passa a ser o Senhor inferior, e inferiorizando, ele cria a inferioridade, que é a matéria, e na inferioridade, esse inferno aqui, que é o que significa inferno, significa inferioridade. Essa inferioridade toda, ele projeta, que é uma expansão dele, para que todos nós possamos ser crivados nessa dualidade, que é a liberdade, que é a relatividade, escolhendo amá-lo, aceitá-lo ou não. E dentro disso, ele, então, só aí, pode ser o Deus completo que nós conhecemos e adoramos. Veja, Deus não pode ser supradual, de novo, e Deus não pode ser todo-poderoso se ele não expande. Então a dualidade é o meio pelo qual ele nos dá vida, oportunidade, e é o meio pelo qual ele fica ainda mais... ele se revela mais. A sua luz é mostrada desde os primeiros seres até os últimos. Porque se você observar, quanto mais essa linha do tempo passar, e depois contrai, comprime e se torna temporal de novo. E depois ele estende outra linha do tempo, e assim ele faz. Cada vez que ele faz isso, todas as criaturas que ele julga merecer viver com ele, vão vendo o seu poderio e a sua glória. Ele não teria glória, ele não seria todo poderoso se ele não expandisse. Então a dualidade é o mal necessário. A dualidade é o mal necessário. Nós precisamos da dualidade, nós precisamos que ele seja dual. E então quando a gente fala assim, Deus é o diabo, Deus não é o diabo. Deus é o diabo para quem é o diabo? Deus é a oportunidade, liberdade de você também rejeitá-lo. Quando a gente fala que Deus é o diabo, não é um chifrudo, não é um ser estranho, horrível, assassino, cruel. É um ser que está lhe dando a liberdade de rejeitá-lo. É um pai que criou um filho e disse, olha, você pode não me amar. E se você não me amar, só tem um problema. No final de toda a sua vida livre, eu vou ter que destruí-lo. Eu vou ter que destruí-lo. Por quê? Porque ao encerrar o ciclo, Deus precisa contrair de novo. Então tem um vídeo meu muito bom, não sei quem pode achar e colocar no chat aí, que é contração e expansão. Gente, é incrível isso, mas o universo contrai e expande, né? Contrai e expande. E também o corpo da mulher quando a mulher está para dar à luz. E essa contração e expansão do corpo da mulher e do universo é a mesma coisa. Porque as contrações acabam quando dá à luz. E as contrações de Deus acabam quando Deus fiat lux. E dá à luz de novo. Então, Deus é isso.
Deus é muito mais do que a nossa pequena compreensão, né? Agora você está certo, nós temos que pregar a dualidade, mas pregar a unidade, que é a essência, que é o objetivo final, sempre. Isso. A dualidade é só assim, ó, a dualidade não é só crivo, a dualidade é expansão, é glória. Ela é importantíssima. Sim. Mas é só para quem é muito evoluído, como os vencedores do crivo serão, para serem como Deus, capazes de serem supraduais. Porque a grande pergunta é, quem é supradual? Exato. Por isso que, porque ser supradual, gente, é ter nas suas mãos todo o poder para fazer o mal e não fazer. Você tem uma ideia, a maior parte das pessoas que estão me assistindo agora estão dizendo assim, eu sou cristão, eu sou sábio, eu sei, eu já estou lá, eu vou para o reino. Só que vocês vão ter que fazer a seguinte análise ontológica. Vamos lá? Se vocês tivessem ao seu dispor agora todas as melhores armas do mundo num botão, o exército mais poderoso da Terra ao seu comando, todo o dinheiro ou o mais rico do planeta, sabe assim, a pessoa mais rica do planeta, imagina, dinheiro, recursos não faltam, sobram. E você tem fama, o mundo te conhece, te respeita, mais respeita do que odeia, e mesmo assim você tem controle, é supra, e não opta por dar o comando para destruir seus inimigos. Quer dizer, quem é como Deus? Quem é como Deus que pode varrer o mundo e não varre? Pode destruir seus inimigos com um assopro e não faz? A maior parte de vocês estão me ouvindo, se vocês tivessem o mínimo do mínimo do mínimo do microlésimo do que eu falei, do micronésimo, vocês já teriam feito muitas destruições de pessoas que vocês odeiam. É ou não é? E esse foi exatamente o crivo de Jesus, né? No deserto. Ele saber que podia tudo e estava ali com uma oportunidade na mão, sendo como ser humano de resolver todos os problemas do mundo do jeito que ele queria e se negar a isso por causa da missão. Exatamente. O nome do vídeo é 7 contrações, as 7 expansões. Deixa eu ver de novo, por gentileza. Ele tem uma cruz no início, chama-se Fantástico. Entrará e sairá e achará pastagem. Está no canal 2. Gente, esse vídeo é fabuloso. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado mesmo pela resposta. Imagina. Vamos lá, Clara. As coisas estão claras? Sim. Eu tô aqui emocionada, né, com a pergunta do Daniel, porque, bom, eu venho, assim, com esses pensamentos, assim, pensando, procurando respostas, sabe? Em respeito mais ou menos sobre isso. Eu fiz aqui escrevi na folha, porque eu fico muito nervosa, né, quando eu tô aqui conversando com você, mas tenha paciência comigo, que eu escrevi, vou falar de acordo com o que eu escrevi, tá bom? Calma aí. Aqui, ó, eu escrevi assim, ó, qual o propósito de tudo? O propósito de Deus? Responda só depois que eu terminar, viu, por gentileza. Bom, um dia você disse que o propósito de todas as coisas seria tornar só uma mente do Criador, né, o que você disse aí, né, uma só mente, que Deus fez tudo para que, tipo, ele sentisse como, assim, como um todo, né, como uma só mente ai, peraí, calma, tô nervosa. Como você disse aí, né, o Senhor fala para nós que tudo, tá escutando? Sim. Porque parece que travou. O Senhor fala para nós que tudo tem que ser por um bem maior, de amor, por um todo, certo? Jesus disse amar a Deus com todo o coração, com todas as suas forças, e amar ao próximo. Você disse que Jesus não morreu para nós, para nos salvar, mas sim para nos condenar. Tudo bem, ok. Deus é a fonte criadora, criou tantas coisas maravilhosas, e eu fico tentando, assim, achar respostas para tantas coisas lindas e, ao mesmo tempo, tantas coisas ruins, terríveis, que ele mesmo criou. Bom, então, vai minha pergunta. Se Deus é todo amor e sabe de tudo, do começo ao fim, então aonde está o amor nisso? Bom, se ele mesmo criou o bem e o mal, o amor e o ódio, Caim e Abel, e ele criou Caim e Abel sabendo que já ia acontecer. Ele criou o começo e o fim, a paz e a guerra, a construção e a destruição. Para quê? Para no final de tudo ele se sentir maior? Isso seria justo? Isso seria amor? Como um pai cria um filho e coloca em uma jaula cheia de leões para o devorar? Sim, porque no mundo, nesse crivo, é assim. E no final, peraí.
E aí, no final dessa guerra, aqueles que vencerem ainda serão julgados por ele. Como assim? É, ou terão, ou terão transcendência. Como o amor maior nos coloca no próprio bem e no mal, sabendo que aqueles que escolhem o bem e o mal fazem as coisas terríveis também? Ele criou a dor e criou a cura, a vida e a morte. Sim, porque Deus criou o mal, porque precisa do mal do crivo. Essa é a minha Tudo bem? pergunta, né? Porque é isso. Então, Clara, vamos lá. Nunca chore. Estou vendo suas lágrimas, elas nos inspiram, são importantíssimas. Eu sou o homem das lágrimas. Eu acho que quem só tem razão e não chora não presta. Está precisando voltar às raízes, se arrebentar. Está precisando, está com muito ego, que a gente foi feito em equilíbrio, tem que chorar sempre, tem que se derramar, ainda mais diante de tantas verdades e de tanta glória que há na sabedoria que a gente busca. Só que nunca chore por amor. Chore por justiça. A diferença é que a teologia ensinou vocês tudo errado. Vocês acham que Deus é bom. Mas Deus é primeiramente justo, antes de ser bom. Porque justiça é exatamente a balança bom-mal. Deus não é um lado da balança. Deus não é uma balança de um lado só. Deus não é um cérebro de um lado só. Senão ele não seria todo poderoso, como acabei de falar. Então, antes de ser bom, ele é justo. Da mesma forma, e agora vai doer mais, antes de ser amor, ele é justo. Uma das expressões que todo mundo mais adora, usa, fala, Deus é amor. Em uma das aulas eu disse, Deus é o amor. Por quê? Deus não é amor. Deus é justo. Se ele é justo, ele não é amor. Ele é o amor e o ódio. Ele é a ira. Deus se ira. E muito. Então, primeira coisa que tem que desmistificar. Todos vocês, Deus é amor, Deus é bom. Esquece Deus é amor, Deus é bom. Deus é justo. E isso vale para tudo. Você quer um amigo, não quer? Quem aí não quer um amigo de verdade? Aquele amigo. Tá difícil hoje em dia, né? Ter um amigo. Mas amigo é justo. Amigo não tem que ser bom. Se for bom, é falso. Só que as meninas de hoje, elas querem amiguinhas boas. Cheias de amor. Aí entra em colapso, começa a se mutilar. Dá-lhe passar canivete, estilete, navalha. Porque não tem amor. Você já viu que a pessoa diz assim pra você? Eu tive uma namorada, a mãe tá aí, conhece. Tive uma namorada que ela disse assim pra mim, eu te amo, fez uma declaração. No outro dia ela escreveu pra mim, nunca te amei. Bem dual, né? Professora, eu falo assim, mas só um minutinho. Vai. Tá, mas só para você poder entender. É porque, assim, na verdade, eu quero falar, tipo assim, Deus está sendo justo com a gente, entendeu? Tipo assim, ele está sendo justo fazendo tudo isso? É isso que eu sei que Deus é dual. Eu vou chegar lá. Eu sei que você sabe, só que você colocou no seu texto, é só ler aí, ainda bem que você escreveu. Amor, bom. Justiça é justiça. Você quer julgar a obra de Deus sem ter conhecimento. Se Deus estivesse aqui agora, e ele está, ele estaria dizendo para você algumas coisas que você não ia gostar muito de ouvir. Você já leu o livro de Jó? Deus arrebenta com o ego do homem, quando o homem acha que pode julgar sua obra. Você julgou a obra de Deus. Você vai dizer, não, eu não julguei, foram só perguntas. Eu não ousaria. Tudo isso é explicado numa aula que ainda é 136, chamada Exatidão da Criação de Deus. Uma das aulas mais estupendas que eu já fiz. Estupendas. De verdade, 136 tinha que ser feito de novo. Aquele vídeo tinha que ser editado assim, feito ele. Aquilo ali é filme. Ele tinha que ser favoritado. Exatidão da criação de Deus é o seguinte. Você diz que
Deus, por ser onisciente, não devia ter feito. Só que você deveria ter sido mais justa no seu julgamento. Você está levantando questões pesadas contra a justiça de Deus, mas você não está sendo justa nas questões que levantou. Você também não está sendo justa. Aliás, depois que eu terminar de falar, você vai ver que a única injusta é tu. Porque Deus é justo, sim. Você quer ver? Se ele, sabendo que a maior parte dos seus filhos seriam invejosos como Caim, você levanta a questão, traidores, egoístas, não tivesse feito o mundo, então ele seria justo. Então nós não existiríamos. E aí, se você pudesse escapar dessa não existência, você ia olhar de fora e lá ia aparecer a Clara dizendo: por que eu não pude existir? Ele só fica comprimido, retraído nele mesmo. Por que não dá uma oportunidade para vivermos? Aí Deus fez. Aí você vai dizer assim, então, mas poderia Deus ter evitado a morte de Abel? Porque se tivesse evitado a morte de Abel, provaria que ele é justo. Mas se ele evitasse a morte de Abel, ele ia ter que evitar todas as mortes até o final para ser justo. E aí não existiria liberdade. Então você vê, parece que a gente chegou num ponto que os ateus e os agnósticos, eles pensam que podem já sair julgando. Mas se coloque no lugar de Deus. O nome disso é empatia com Deus, com o próprio Criador. É o filho empatando com o pai. Empata com o pai e olhe de cima e veja como Deus vê. Você vai descobrir uma coisa. Não tem para onde ir. O que Deus fez do jeito que é a única saída. Para eu e você existirmos, teria que ser assim. Então, se Deus destruísse tudo agora, adivinha? E fizesse de novo, ia acontecer as mesmas coisas com outros personagens. De novo. É que nem o ex, Winston. O que já aconteceu aqui em 10 anos de pessoas, Daniel Cine, professora Gil, olharem e dizerem assim, eu vou fazer o meu ex. Lá no meu ex vai ter justiça. E começa tudo de novo. É a mesma história. Se você vai fazer como eu, dando liberdade às pessoas e voz às pessoas e trabalhar com seres humanos, você vai passar pelas mesmas coisas que eu passei. Igualmente. Então, se eu fechasse o X agora e dissesse, eu tenho vergonha do que eu fiz, eu vou fazer de novo. Eu vou refundar o X. E agora eu vou fazer certo. Eu ia ficar decepcionado em 6 meses, porque eu ia passar pelas mesmas coisas. Eu posso refundar quantas vezes eu quiser. Vai ser sempre a mesma coisa, porque a liberdade revela as pessoas. E a maior parte das pessoas escolhem o mal. Não há o que fazer. Tem que conviver com isso. Tem que aceitar isso. Então, uma coisa é a liberdade, que é a permissão de Deus. Outra coisa é a vontade soberana de Deus, supradual, que o homem escolhesse o que é certo. Não é porque Deus quer que o homem seja justo como ele, que ele pode ensinar o homem a justiça. Ele não pode interferir e fazer-nos justos. Se ele tivesse mexido no DNA de todos os homens, vou recriar, refundar o mundo, eu vou fazer só homens justos, vou mexer na mente e no DNA para que sejam todos justos. Seria mentira. Seríamos robôs com manipulação, pior ainda, de um Deus manipulador, adulterador, laboratorial. Não tem saída, Clara. Então, no reino vai ter dualidade? Do jeito ruim que é, do jeito feio que é, exatamente injusto como é o único jeito que tem de eu e você existirmos. Aí você vai dizer assim, não, mas tem episódios aqui na história que Deus interferiu porque envolvia todo o seu povo. Mas por que Deus foi privilegiar Abraão, Isaac, Jacó, Israel, José, e depois cada um desses privilégios gerou o quê? Destruição, morte, inveja. Porque quem é Caim? São todas as outras nações que ficaram com inveja de Israel. O Abel. Então foi Deus que dividiu e jogou um ser humano contra o outro. Na verdade, a interferência de Deus se dá exatamente por isso que você falou, Clara, na sua pergunta, pela onisciência, aquela presciência, onde ele, além do tempo, vê que o ser humano que escolheu o mal não vai mudar. Vai só piorar.
que a gente chama aqui se revelar. E se ele não vai piorar, ele passa a ser um instrumento do mal, que a gente chama, Paulo chamou de vaso de desonra. E é o que a gente chama aqui no X de legalidade. Você deu legalidade, você quer um atalho, você quer o mal, você é do mal. Então você está dando a liberdade de que a sexta divina te encarne e te use através dos daimons para acelerar o processo da sua destruição e para revelar o mundo. Então, fazendo todos esses cálculos que não são pequenos, Deus está certo em tudo que fez. E vou dizer uma coisa para vocês. O problema de entrar por essa porta agora, um grande matemático físico, e pegar aqueles quadros imensos de faculdade, quem já viu aqueles quadros imensos? E fazer cálculos aqui, que eu vou tentar acompanhar com o meu raciocínio, inteligente eu sou, mas eu não sou técnico como ele, específico, especialidade que ele tem, eu não tenho. Eu vou tentar acompanhar ele, mas eu não vou ousar jamais questionar o resultado, porque eu sei que a equação é tão complexa que eu só teria direito de julgar o resultado se eu conseguisse fazer o mesmo cálculo que ele, chegar no mesmo resultado que ele. Uma coisa importante, se você não fizer a mesma coisa que a outra pessoa e não chegar por si mesmo, por si mesma, naquele resultado, você não tem direito de julgar a questão, nem de questionar a questão. Nós todos não temos direito nenhum de questionar Deus, porque nós não temos nenhuma condição nem de começar a equação. E como X, a gente enxerga bem mais. Nós somos bons matemáticos, porque vocês sabem, a dualidade cosmológica nos fez enxergar tanta coisa nas equações. E é como se a gente visse para lá, para o além. Como eu tenho brincado, né? Nós somos do X-Spoiler. E a gente vê depois da morte. E uma coisa que eu digo para vocês, empatia é o exercício de desencarnar e olhar de cima. Tem que se afastar do objeto. Tem que olhar como Deus vê, olhar de longe. E para falar sobre Deus, gente, tem que se colocar no lugar dele. Vamos se colocar no lugar das divindades Elohim? Não criar o mundo, não dar oportunidade. Criar e interferir é ser injusto. Interferir para o mal é ser injusto. Interferir para o bem é ser injusto. Interferir para um é ser injusto. Teria que interferir para todos. Então qual é a única solução? Cria o homem, não interfere, deixa tudo acontecer. Deixa as coisas acontecerem. E julga no final. Mas olha o jeito que você colocou na tua pergunta. Você colocou assim, ainda vem lá no final e ainda quer julgar. E se ele não julgar? É uma coisa muito simples. Ou ele julga agora, ou interfere depois. Exatamente pelo fato de que ele vai julgar no final, é que nós sabemos que ele não julga agora. Por isso que as igrejas todas estão erradas, acharem que Deus interfere agora. Se Deus interferir agora, então não julga no final. Ou julga agora, ou julga depois. Se ele julga depois, então não julga agora. E se ele julgasse agora e todo dia, daí não precisava julgar no final. Aí não precisava nem do reino. Vai, Clara. Então, saiba que eu fico assim o dia todo pensando, né, assim, tentando compreender Deus, né, como Deus faz as coisas, que eu falei, eu fico pensando, às vezes eu tô dirigindo, fico olhando, pensando, tentando entender mesmo, sabe, mas é muito complexo, sabe, minha cabeça até funde, assim, fala assim, gente, como Deus pode criar tantas coisas boas e ao mesmo tempo ruins, será que ele não estaria sendo injusto com a gente, se ele é justo, sabe, então, assim, é pela sinceridade mesmo, sabe, professora, que assim, se eu tivesse a oportunidade, assim, em matéria, né? Eu não queria ter essa oportunidade depois que eu morresse, eu queria ter agora, enfrentasse Deus, ficasse diante de Deus e fazer essas perguntas, assim como Jó, né? Claro que ele me dá cacetada pra caramba, mas assim, eu iria perguntar, sabe? Porque eu sou uma mulher corajosa, eu quero resposta, eu quero entender, sabe? E é isso, sabe? E eu sei que Deus é maravilhoso, né? E por ele ser tão maravilhoso, é porque assim eu fico pensando dessa forma, sabe? Como pode, né? Como pode? Eu fico assim imaginando tudo que ele criou, cada partícula do nosso corpo, como tudo é ligado, é interligado, sabe? Assim, é tudo muito lindo. Muito bem, Clara. Como eu lhe disse, né, há muitos meses, tudo será esclarecido com a sua persistência. Muitas pessoas chegam para mim, muitos anos, e dizem para mim, que me responde agora. Aí eu avalio, e para o bem daquela pessoa eu digo, não vou te responder. Com o tempo, só persiste, continua estudando, tudo vai se abrir. Porque se eu condensar tudo que ela vai saber com o tempo
e comprimir e entregar isso para ela, sabe? Eu não sei se vocês entendem, mas se eu pegar a melhor comida do mundo e bater tudo no liquidificador, destruiu a comida. É ou não é? É. E se eu pegar todas as melhores comidas do mundo e comprimi-las e colocá-las numa cápsula, um comprimido do tamanho do meu dedinho, da minha unha, vai ser bom? Não. Então não adianta eu responder você agora aqui, tudo. Eu posso fazer isso. Eu posso te responder o que você quiser. Assim, ó, posso te dar o norte, é isso. Mas vai ser um comprimido. Você já viu que a gente engole um comprimido e não dá valor, porque não sabe a composição daquilo que realmente a gente está engolindo, né? Não dá valor. Mas vamos lá. Fala, Sam, você quer colocar uma metáfora? Gostaria de propor uma metáfora para você, Clara. Não precisa responder as questões que estão dentro da metáfora, é só para você meditar, né, ao longo dos dias que vem aí. A metáfora é o seguinte: imagine que você ainda não é mãe e você está cheia de amor para ter um filho, cheio de amor para dar para um filho. Você contempla as belezas do mundo e deseja compartilhar isso com o seu filho. Imagine que você tem a capacidade da onisciência e você prevê que se você tiver filhos, vão nascer trigêmeos, 2 deles vão te dar muita tristeza, só um deles vai te dar tanta alegria que você julga que vale a pena arriscar. E é o único jeito de você ter um filho que te dê orgulho é tendo esses trigêmeos. É a única chance. Você vai ter trigêmeos, só que 2 deles vão te dar tristeza. A pergunta é: você com tanto amor, você se negaria a dar a oportunidade para um que vai dar orgulho, para um que vai construir um legado com você, para um que vai seguir o seu legado, que vai seguir a sua história, que vai, sabe, perpetuar, né, o seu nome, o amor que você deu? E no dia que esses 2 que te deram tristeza fizerem a coisa errada, mesmo você cheia de amor, você não seria capaz de chamar a polícia para eles? Então, a questão é, você se colocar no lugar de Deus, como na metáfora de mãe, você estaria desejando compartilhar o mundo que nem é seu. Você apenas contempla a beleza do mundo e deseja compartilhar. Imagina Deus sendo ele a própria beleza, tendo tudo em si mesmo. O quanto de amor, o quanto ele desejou compartilhar tudo isso com novos seres, com novas criaturas, com novas existências que pudessem ser tão grandes, participantes do que ele é. Então, imagina se ele iria deixar de produzir, de fazer, de expandir, de gerar, por causa de todos os que se perderam. Porque, na verdade, todos os que se salvam, todos os que chegam lá, todos os que dão orgulho, faz com que valha a pena. Porque ele não escolheu aquele que iria dar orgulho, e nem aquele que iria se perder. Mas dentro da liberdade que ele deu para um se salvar e o outro escolher não se salvar, aquele que se salva faz com que o propósito seja alcançado. E dentro da sua justiça, que é exatamente não interferir para que um se salve sem mérito e o outro seja condenado injustamente, sendo ele justo a esse ponto, então ele faz com que aquele que lhe deu orgulho tenha o benefício, né, o prêmio merecido, porque ele escolheu por livre e espontânea vontade, e o outro tenha exatamente a inexistência que ele mesmo conquistou com a sua própria liberdade pela não interferência. Então, agora, concluindo a metáfora, que é desfazendo esse mundo material. Agora imagine que o continente, a porção seca do planeta Terra, seja o mundo físico. Imagine que o oceano seja o metafísico, o lado de Deus, o que sempre existiu. Digamos que só a água tenha existido por toda a eternidade. E aí Deus fez surgir a porção seca um dia, que foi essa existência. Então aqui na porção seca existem muitos tipos de materiais, muitas coisas, nós existimos, plantas, animais, tudo existe. Só que um dia, essa porção seca vai deixar de existir e vai ser tudo água de novo. Imagine que aqui na porção seca existe papel. Quando vier a porção molhada, quando tudo se tornar apenas oceano de novo, papel vai deixar de existir. Por quê? Não é porque o oceano odeia o papel. Na verdade, é porque o papel não tem consistência em si mesmo. Ele é uma matéria que não suporta a única existência real que existe, que é exatamente a água. Então ele se desfaz na água. Não é que a água é contra ele. Ele é que não tem substância para sobreviver na água. Então, uma vez que do lado de Deus tudo que existe é o bem, é o amor, é o absoluto das condições positivas, então o mal ele vai deixar de existir, as consciências do mal vão deixar de existir exatamente porque não há espaço, não tem condição de subsistência, entende? Não tem solo fértil para o mal do outro lado.
É por isso que existe a inexistência. Então, Deus é justo a esse ponto de dar a liberdade. E o próprio fato de inexistir não é uma escolha de Deus. É porque não existe substância para essa consciência do outro lado. Porque Deus não é o mal que as consciências escolhem aqui, entendeu? Gente, olha, se você, o tempo passou muito depressa, nós estamos 2 horas ao vivo, quer dizer, mais que 2 horas, mas 2 horas só de atendimento e geopolítica. Se você não foi atendido hoje, toda sexta-feira eu estou aqui para atender. O que você faz sexta-feira que vem? Separa as suas perguntas, como eles fizeram aqui em texto, entra ao vivo e faz a sua pergunta já no início. É possível pegar o link que está fixado no chat bem cedo, entrar primeiro na sala, não tem tanta competição assim, porque a maioria não gosta de participar ao vivo, não é televisiva, né? A maioria prefere ficar confortável, não quer ficar se expondo em câmera, é gostoso, né? Não ter que se expor na câmera, não ser julgado e visto pelos outros, é bem confortável, deitadão, sentadão, é maravilhoso. É assim mesmo que tu vai para a inexistência, bem confortável. Então assim, só que sexta-feira não é o único jeito de tirar suas dúvidas. Tem as escolas como amanhã aqui em Palhoça, onde nos cafés eu tiro dúvidas. Tem o site aqui, ó, ex.tv.br/escolas, com mais de 120 contatos de pessoas que atendem vocês. Ah, mas eu escrevo lá e ninguém me responde. Tenta 3 vezes. Mais que 3 vezes ninguém te respondeu em 3 semanas, manda para mim que eu tiro o contato de lá. Porque um professor que não responde em 3 semanas não é um professor. Concordam comigo? Sim. Muito bem. É isso. E o que mais que eu tenho a dizer? As pessoas que não entraram e fizeram muitas perguntas, o professor Altair deve estar hoje nos bastidores aí, ocupado, mas eu separei aqui 14 perguntas rápidas. Eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer igual aquele pinga-fogo que tem no final dos talk show. Vou responder uma frase para cada pergunta. Então vai ficar incompleto, vai ficar mal respondido. Mas é de propósito, porque vocês deveriam ter entrado aqui com vídeo e áudio, que é a preferência. E não ficar escrevendo em chat, que é muito confortável para vocês e para mim, absolutamente lamentável. Eu fico muito triste por vocês que participam só por chat. O que é Jesus UFO? Precisa conhecer, Maria Paiva, a ufologia original. Está na Bíblia Original Codex, está na Universidade X. Toda angelologia, demonologia é ufologia original. As asas são mistificações judaico-cristãs para ocultar o que de fato são as manifestações angelicais. Rivaldo Araújo, que você